Iniciamos mais um podcast da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Esse podcast é absolutamente diferente daquilo que é a proposta dessa coluna e a proposta daquilo que a gente tem feito até hoje. Nós entrevistamos durante 40 programas gente do mercado de publicidade, de propaganda, se referindo aos nossos problemas de mercado, se referindo às nossas conquistas de mercado. Hoje, a gente vai falar o que o Rio Grande do Sul está passando. E, para tanto, eu convidei 2 especialistas. 2 médicos psiquiatras, 2 médicos de formação com o nosso... que tem as suas características na análise dessa população que vivencia e está vivenciando esse problema que o Rio Grande do Sul está atravessando. E, de imediato, eu vou passar a apresentá-los. Mas eu quero dizer uma coisa aos 2. Eu não apresento formalmente, porque é uma coisa muito ruim. Essa é a fulana de tal, nasceu em Taquari, não sei o quê, filha de... Não, eu prefiro que você se apresente e a gente vai iniciar um papo absolutamente franco, de que eu não entendo muito, mas vou procurar explorá-los muito, tá? Para que a gente possa esclarecer os nossos mais de 200 mil assistentes do nosso podcast. Então eu começo pela doutora. Então, com imensa satisfação estou aqui. Meu nome é Luciana Mesco, eu sou médica psiquiatra, eu sou diretora do Sindicato Médico e faço parte do núcleo de psiquiatria do Sindicato Médico. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos Simers, na pessoa do Leandro, que é responsável pela comunicação do Simers, de ter feito esse esforço para que esse podcast pudesse se realizar. De imediato, o doutor. Bom, do mesmo modo, uma satisfação, né, poder estar aqui. Meu nome é Sérgio Coutinho, eu sou médico psiquiatra, titular sênior da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, fundador e associado emérito da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, faço parte também do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico, sou membro do Ciro Martins. É isso. Muito se ouviu falar. Muito, ele foi um marco, né? Sim. Tanto eu me lembro quando fui falar com o Dr. Ciro para saber se ele aceitava em vida que a gente utilizasse o nome dele, né? E ele me disse uma coisa que foi bem interessante. Olha aqui, Sérgio, as pessoas precisam ser homenageadas em vida. Depois de morto... Certamente. Né? Enfim, né? Faço parte também da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria. Sou o primeiro titular da Comissão Fiscal da Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E o trabalho associativo que a gente faz e o sindicato médico nesse sentido, né? Aliás, o maior sindicato médico da América Latina, né? Com parcerias com várias instituições, inclusive em nível nacional, na frente a toda a ação que faz, e inclusive agora, nessa circunstância toda de inundação, de enchente, né, tomando à frente uma série de atividades em prol da população, não só na área psiquiátrica, como também a gente organizou, né, vários abrigos na cidade, em termos de fornecimento de médicos voluntários. É do Sindicato Médico, quando começou o corredor humanitário, né, de que os médicos pudessem ter acesso livre para poder atender as cidades, porque poder se deslocar de Porto Alegre para Canoas, para São Leopoldo, enfim, Gravataí, o que fosse, né? Então, nosso papel hoje aqui é justamente isso, né? A gente poder falar da nossa ação em prol da saúde, de um modo geral. Diz uma coisa, eu ouço de vários amigos e de vários, aqueles que sofreram, aqueles que não sofreram, aqueles que se engajaram, aqueles que tiveram participação pouca ou grande nesse evento que eu posso chamar de tragédia que o Rio Grande do Sul teve. E eles me dizem assim: se eu ouvir um trovão, eu me escondo. Sim. Se eu ouvir se eu ouvir falar em chuva, eu não quero sair.
É isso, doutor? E isso é importante porque eu trouxe aqui para a gente conversar. Então, isso que tu estás falando se chama ecoansiedade, que é um termo relativamente novo para denominar essa questão de uma ansiedade que surge com essas questões traumáticas da natureza, nessas catástrofes ambientais, com a enchente, em outras cidades que têm esses problemas, né? Rio de Janeiro, que já enfrentava essa questão desses... Como que se chama? Deslizamentos de terra, e agora aqui é dessa catástrofe que enfrentamos, né? Então, isso se chama ecoansiedade. E é um termo bem atual para descrever. As pessoas... Começa a chover ou tem trovões, enfim, as pessoas já desenvolvem os sintomas físicos e emocionais da ansiedade, né? Então, realmente, assim, após esse período que enfrentamos dessa catástrofe, ano passado e esse ano, isso ficou muito mais presente. Sabe que uma das questões que é mais estudadas no mundo todo, que é essas tragédias climáticas, não sei se é uma tragédia climática, o quanto que tem da mão do homem nessa história, mas, enfim, se entrar nesse mérito, né? Em termos de inundações, é o que mais acontece no mundo todo. A grande questão, não da magnitude que a gente passou aqui, e até porque também não é da nossa cultura isso. Por exemplo, se a gente for pensar nas monções na Índia, de tempos em tempos tem as inundações, ou seja, por mais desastroso que seja, já existe uma questão, uma referência emocional para lidar com o assunto. Né? Eles já têm um preparo. Já têm um preparo. Para isso. Não estou dizendo que é uma vivência fácil, não. Mas, enfim, aquela coisa que vai ficando calejado pela história. E nós passamos... Mas isso é um problema cultural, não é? É um isso. problema e aí, o nosso? E exatamente. Então, nessa medida, isso que a Luciana está falando, tem uma dimensão maior, porque isso não faz parte da nossa cultura. Eu me lembro criança quando meu pai falava a enchente de 41. Essa foi pior. Então, a gente até podia ter uma ideia por falar, enfim, mas nenhum de nós teve experiência emocional disso. Não. Inclusive, eu costumo dizer uma coisa, evidente, sem comparar, né, o desastre que um e outro passa. Tem pessoas que perderam tudo, mas eu costumo dizer que todos nós somos vítimas dessas enchentes. Direto ou indiretamente. Né? Mesmo que a minha casa seja num local alto e não me faltou água, não me faltou luz, não foi inundada, a minha vida ficou muito mexida e alterada por conta disso. E nós estamos ainda vivendo isso, e certamente, sob o ponto de vista psiquiátrico, a consequência disso ao longo dos anos vai ficar estabelecida. Não é porque agora as casas estão lavadas e a rua está lavada que está tudo resolvido. Que está tudo resolvido, em absoluto. Até porque tem esse reflexo indireto também de quem não foi afetado, a pessoa foi indiretamente afetada. Pode-se dizer isso, que tem gente que não foi afetada? Eu acho que não. Esse que é o ponto. É isso aí. Esse é o ponto, não. Nós tivemos 437 municípios afetados, nós somos um estado com 490, quer dizer, foi Não, é bem isso. Por que num fato desse esconde a verdade? Eu tenho certeza que o número de mortos não é o número de mortos número oficial. Sim. Não. Pelos relatos que a gente escuta, inclusive, de pessoas próximas, conhecidas, pacientes, enfim, que perderam tudo em regiões inundadas, em Canoas, e que participaram diretamente, inclusive, do salvamento do filho que estava morrendo afogado, enfim. Pelo que foi descrito, a gente estima que, de fato, o número tenha sido muito maior. Agora, só para citar uma coisa na questão da reação no teu questionamento, né? O que acontece quando se escuta um trovão. Guardadas as proporções, é só para ilustrar. O abrigo de animais que fizeram para os cachorros, esses que foram salvos da enchente, tinha muitos que estavam com um problema, porque colocaram casinhas para os cachorros em ginásio fechado, eles iam para cima do telhado da casinha e não queriam entrar. Porque sobreviveram e ficou marcado, se salvaram, porque com a enchente eles conseguiram sobreviver, porque subiram para lugares altos. Ficaram traumatizados. Os cachorros. De novo, é evidente que é uma ilustração pobre, mas para mostrar que, por mais que a gente possa não ter uma consciência plena do quanto que cada um de nós foi afetado por essa situação, certamente todos nós fomos afetados por essa situação. Nos graus mais variáveis, enfim, mas todos nós fomos. É muito recente para ter estatística, mas... E os valores das pessoas, como é que ficaram?
Os valores... Cresceram, diminuíram, deram mais importância, sabem lidar com o futuro? Não. Não? Eu acredito que, de um modo geral, as pessoas adoeceram muito, né? Adoecimento mental, muita desesperança, empobrecimento, de um modo geral. Então, Existe uma situação... Empobrecimento, o que quer dizer financeiro. Né? Essa questão abalou economicamente muito. Essas pessoas voltam ao mercado? Em alguma medida se estima que possam, né? Ou seria só lá necessitei, oblitei e terminou? Não. Porque a grande questão é o seguinte, né? Com relação o que acontece. Existe uma função mental que se chama orientação. Né? Orientação autopsíquica e alopsíquica. Onde é que eu estou e quem é que eu sou. Quando se passa por uma situação tão drástica como essa, em que se estabelece uma crise vital tão importante, existe toda uma desorientação. Eu estava citando antes, é uma situação que nenhum de nós passou. Então, uma coisa é tu poder ter uma informação do que poderia ter acontecido, o que acontece nessas circunstâncias. Mas nenhum de nós teve a vivência emocional disso. Nessa medida, tu não tem uma referência própria para lidar com uma situação tão avassaladora. Então, na medida que essa desorientação acontece, claro, cada um com seus recursos pessoais, as pessoas ficam perdidas. Para onde é que se viram, para onde é que se... Né? Só para citar, né? Daqui a pouco, em situações como essa, as pessoas perderam não só a moradia, como o local de trabalho também. Tinha um armazém na frente da minha casa, acabou com tudo. O que eu vou fazer? E pessoas que faleceram. Pessoas que morreram, enfim. Mesmo quem tem uma facilidade para se alocar e residir num outro lugar, eu costumo dizer, uma crise pode ser uma coisa boa, eu posso mudar para casa que eu sempre quis. Até eu pegar o jeito da casa leva um tempo, né? Não sei nem onde é que acende a luz. Sabe que o marketing criou? Antes o marketing era tinha o marketing do produto, tinha o marketing do local, tinha o marketing da praça, enfim. E aí veio o marketing do futebol e veio o marketing do terrorismo. Vocês lembram que o terrorismo foi uma coisa que, a partir dos anos 60, né, começou a ficar muito mais evidente no mundo inteiro. Né? Tem o marketing da tragédia? Certamente. Acho que é da natureza humana, infelizmente, a gente observa isso, né? Muitas vezes se utilizar alguma situação em que as pessoas estejam padecendo para ter algum ganho pessoal. E nesse sentido, infelizmente, né, a gente vê que... Esse ponto que eu queria chegar, doutor. Porque, infelizmente, a gente vê que muito, né, da política partidária que é executada no nosso país passa por isso, né? Se entrar no mérito desse ou daquele partido, mas a gente observa isso. Vocês não concordam comigo que, se não fosse o povo, nós estaríamos muito mais sofridos? Com absoluta certeza. Também concordo. Com absoluta certeza. Concordo, até porque a gente tem a informação, não só... A Luciana aqui foi campeã em cuidar de abrigos, né? Não só pela vivência pessoal, né? Nessa circunstância toda com os flagelados, como a descrição de pessoas conhecidas, certamente. Não, e eu queria destacar aqui, então, já que a gente está falando nisso e está falando do povo, o povo foi fundamental, o povo salvou esse Estado. Agora, a gente, junto com o Simers, fez muitas ações nesse sentido. A gente se envolveu com mais de 30 abrigos, com médicos voluntários e com medicamentos. As pessoas iam lá no sindicato médico, que tinha uma ala que estava dispensando medicação, com farmacêutico, com tudo adequado. Então, a gente fez essa dispensação de medicação para todas, para toda Porto Alegre, grande Porto Alegre também. Então, a gente tinha esse ponto de apoio, que foram as pessoas que estavam lá. As pessoas, voluntários, médicos, não médicos, estudantes de medicina, estudantes, porque pela simples necessidade de ajudar, né? de se doar, de doar o seu tempo. Qual era a grande pergunta no abrigo, doutora? Como? Qual era a grande pergunta no abrigo? A grande pergunta... Do abrigado. Do abrigado. Eles nem...
assim, de um modo geral, nem perguntavam. Eles extremamente gratos e muito obrigada por estar aqui. É impressionante a gratidão dessas pessoas. Nunca perguntavam como é que vai ser quando eu sair daqui? Nunca perguntavam. A gente tinha essa questão da escuta, ia nos abrigos, atender e eles simplesmente... porque numa situação de estresse que tu está vivendo naquele momento... te deixa levar. Tu está numa... uma descarga de adrenalina tão grande que tu se deixa levar, entende? Bom, eu tenho um abrigo, eu tenho comida, eu tenho condições mínimas nesse momento. Eles viveram... Eu acho que nesse ponto as pessoas estavam vivendo o presente. Nunca falavam em perdas? Não. De um modo geral, não. É porque, na verdade, nesse momento, todo festejo... É pela vida, é pela sobrevivência. Todos nós estávamos imbuídos desse sentimento de sobreviver. Nós ali que diretamente não fomos impactados, que eu tinha a minha casa com água, com luz, eu não fui atingida, mas eu precisava fazer alguma coisa. Eu e todos nós que nos envolvemos nessa ação. Inclusive, foi uma ação muito bonita da sociedade como um todo. O Simers fez parceria com a APRS, e essa parceria... O que é a APRS? A APRS é a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Então, a gente fazia atendimentos de teleatendimento para as pessoas, de forma gratuita, obviamente. A gente fez parcerias, nós, do Sindicato Médico, com a APRS e os bombeiros, para auxiliar emocionalmente essas pessoas que estavam envolvidas diretamente nos resgates, os bombeiros, os policiais civis, né, que estavam envolvidos num primeiro momento no resgate, porque eles precisavam de suporte. Eu acho que nunca trabalharam tanto na vida de uma forma assim... abrupta, né? E atendendo eles e os seus dependentes também, porque às vezes esse bombeiro que estava lá ajudando, essa pessoa que estava lá auxiliando nos resgates, estava com a sua família em situação de abrigo também. Então, a gente dava esse apoio emocional, esse suporte psiquiátrico, bem como nesse momento de resgate e no momento de pós-resgate, quando a água baixou e eles tiveram que enfrentar os corpos que tinham que ser resgatados. Nem todo mundo tem esse suporte emocional para suportar isso. O apoio da sociedade civil nesse sentido ainda persiste, né? Eu estava citando a própria Associação de Psiquiatria Ciro Martins, né, em associação com o Instituto de Terapias Cognitivo-Comportamentais e a FAMAC, Faculdade de Mário Quintana. Nós estamos ainda com um programa de atendimento para essas pessoas até o ano que vem. Ou seja, está presente ainda. A gente continua voluntariamente, né, cuidando dessas pessoas. Porque, de fato, uma das coisas a gente sabe que, num momento agudo como esse que acontece, a pessoa passa por uma situação de estresse. Todo o cuidado que a gente precisa ter é para que essa situação de estresse, que é mais aguda e circunscrita no tempo, não se estabeleça como um transtorno, ou seja, um jeito da pessoa viver ao longo da sua vida toda por conta dessa situação de estresse. Que seja uma reação aguda daquele momento. Uma reação que fique compartimentada naquele momento. Porque se assim não for, isso vai estabelecer o que a gente chama de transtorno. Ou seja, é um jeito de viver ao longo da vida com essa carga a vida inteira. Então, muito da assistência psiquiátrica, psicoterápica que se faz é no sentido de circunscrever a dor para que essa dor não se torne sofrimento. Sim. A gente está falando em vidas, né? Vocês estão batendo muito mais em vidas. Mas aquela população que ficou nas BRs, cuidando, ela pensou no material. Como é que vocês lidaram com esse povo que pensou, eu estou aqui porque eu estou cuidando da minha casa. Eu não quero que roubem a minha casa. Na verdade, muitas vezes a pessoa estava cuidando da casa que nem existia mais, né? O telhado da minha casa, enfim. Né? Uma coisa que eu penso, e aí, claro, de acordo mais com a nossa prática profissional, a primeira coisa que a gente precisa preservar é a pessoa. Bom, a partir disso, a pessoa, no seu âmbito inteiro, seja econômico, né, como ela vai trabalhar, no ponto de vista de relação com as outras pessoas. Então, a primeira questão é essa, né, para que não fique, como a Luciana estava citando, naquele primeiro momento que simplesmente eu vou festejar o estar vivo e não existe mais nada, mas para que isso, a partir dessa situação de estar vivo, que possa viver para a vida. E nisso, inclusive, faz parte de ir retomando da maneira que seja possível uma atividade produtiva. Né? Claro,
o que a gente espera ou deseja, eu diria mais o que a gente deseja do que espera, né? Que os governos executivos, né, possam objetivamente proporcionar uma condição para que isso ocorra. Porque a penúria do Estado... Tem gente... Eu entrevistei um pessoal que morava no Sarandi, Sim. que perdeu tudo. E aí, fazem 2 meses, e ele está tentando fazer a prova para receber os 5 mil. Que prova é essa, cara? E é isso que incomodou, que nesse sentido que a sociedade foi muito importante, o povo, porque a burocratização é um grande problema nesse momento. O que a gente não precisa é de burocracia, é de prova para receber o auxílio, é de como que... Bom, tu foi afetado, tem que ter uma forma menos burocrática e mais ágil de tu receber os 5 mil, de tu receber esse apoio de governos, entende? Então, isso é que é complicado, porque essa burocracia... Ela atrasa. É uma situação que, enfim, não dá para ficar esperando para amanhã. Eu vou citar uma situação. Né? Claro, a gente entende, né, que, sob o ponto de vista de governo, sob o ponto de vista executivo, né, demanda um tempo para as coisas acontecerem, até para não haver desmandos, enfim, o que seja. Né? Falcatruas que a gente sabe, enfim. Né? Então, é importante que haja um tempo, né? Só que a situação ela urge muito mais do que o tempo que objetivamente é transcorrido para isso. Para citar uma situação, né? A Prefeitura Municipal de Porto Alegre está, sinceramente, isso é observável, né? Através da Secretaria da Saúde, Secretário da Saúde, imbuído de uma questão de um melhor atendimento para a população, está bem consciente a respeito disso, e eles vêm se mexendo muito nisso. Até a gente teve já reuniões com a Secretaria da Saúde. Então, objetivamente, né, o próprio sindicato participando dessas ações. Só que o tempo não é o mesmo tempo da necessidade, infelizmente. Por exemplo, a própria Prefeitura Municipal de Saúde lançou um edital agora para que instituições possam se voluntarizar para fazer atendimento para essa população atingida. As instituições já estão fazendo isso há mais tempo. E a confiabilidade deles em vocês? Eu acredito que haja uma confiabilidade, sim, porque existe uma parceria também com a prefeitura. Não, quando tu falas, não, estou dizendo, quando tu falas com uma pessoa que sofreu tudo isso e tal, olha, olho no olho, porque esse é o teu trabalho, ela tem confiança em ti. Sim. Olha, sabe, sentimos essa confiança. Ou acha, né, que tu estás explorando, entre aspas, ela? Não. Vou dizer uma coisa. Não, mas de um modo geral, as pessoas confiam e precisam. E tu diz assim com relação ao médico? Aquilo que tu estás dizendo para ela, olha, temos melhores... Sei. Sim, esse suporte emocional que a gente costuma dar é de extrema importância e há uma confiabilidade. Essa relação terapêutica, né? Esse vínculo médico-paciente e nesse momento mais agudo, para usar o termo, né, muito mais a gente precisa das várias psicoterapias descritas, uma psicoterapia de apoio. Agora, com relação a isso, se a pessoa que a gente está atendendo confia, olha... Eu penso que isso é da característica da nossa profissão médica, não da nossa especialidade. O sujeito, para ser médico, tem que ter uma capacidade empática. Então, na medida sim que genuinamente tu possa te colocar no lugar do outro, a aceitação do outro para contigo se estabelece. A pessoa Vocês já tiveram que usar, estamos fazendo isso de maneira voluntária, estamos fazendo isso porque a gente pensa em vocês e quer o melhor de vocês, ou alguém já disse para vocês, porra, quanto tu está ganhando para fazer isso? Nunca. Isso não acontece. E a gente está lá, não importa, eles nem sabem se eu estou lá. Enfim, a gente fez tudo de forma voluntária, mas o paciente não tem essa percepção. O paciente, ou o abrigado que não é paciente, que tu está fazendo essa escuta acolhedora, empática, e a pessoa precisa dessa escuta, desse momento, dessa situação, entende? Não há essa... Vamos dizer assim, tá ganhando para fazer isso? Essa agressividade. Não existe isso. Então, o que ele quer é ser escutado, é ter esse acolhimento, né? É ter esse momento. E, na verdade, quando a gente faz esse tipo de atendimento, a gente não promete, o futuro vai ser... Não, o que eu estou fazendo? Eu estou te escutando as tuas demandas e óbvio que tu tem problema, mas existem diversas formas de eu lidar com esse problema. Vocês acreditam o que, doutor Luciana, que isso possa
durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas consequências emocionais e psicológicas não tem como a gente Não tem precisar, porque isso é muito pessoal e particular de cada pessoa As tem a sua, reações. cada pessoa tem a sua resiliência. Tem pessoas extremamente resilientes e tem outras nem tanto. Mas o que é importante é que a pessoa tenha esse discernimento. Isso é muito importante, assim, eu entender, poxa, não é normal eu ficar sem dormir, não é normal esse grau de ansiedade, eu ter dores no corpo por estresse, eu estar com esses sintomas de ansiedade, angústia, crise de pânico, e eu reconhecer que eu tenho um problema e eu procurar essa ajuda, então, né? Como que eu vou fazer? Como é que eu posso fazer para procurar essa ajuda de um profissional que possa me escutar, que possa me tratar, que possa me auxiliar nesse momento? Os meus problemas, eles irão continuar, mas de que forma eu vou enfrentar essa situação, né? Porque a grande sacada é, todos nós temos problemas, uns mais graves, outros menos, mas como que eu vou resolver essa questão? É focar na solução do meu problema. Mas a maioria desse povo é SUS, né? Aí que tá, a enchente, essa catástrofe pegou Não, eu sei que de uma ela forma... não escolheu, ela foi democrática. Ela foi extremamente. Ela foi democrática. Mas de fato, a maior parte da população é, né? Nesse sentido. Então, foi democrática, a maior parte é, né? Tu imagina, 437 municípios envolvidos Teve cidade de que forma independente- grave. Mas nós temos denúncia, por exemplo, de que uma pessoa foi atendida pelo SUS e o cara mandou comprar um remédio com o médico. As distorções, elas existem. Pois é. As distorções, E as elas falcatruas existem. É. Não são a regra, graças a Deus, na nossa profissão, mas existem em qualquer... Né? E é bem isso, né? A nossa questão é sempre dentro de um princípio de exercício ético da profissão, né? As distorções, elas existem, né? Agora, bom, uma Não vez é a regra. identificada a distorção, vamos procurar reparar essa distorção. Né? A gente E não é... denunciar essa distorção. Exatamente, a gente não é conivente com isso. Né? Aliás, se fala muito na questão do corporativismo médico, como se fosse uma questão de proteção. Corporativismo médico no sentido de proteção da boa prática da medicina. Do Mas ato, eu né? acho que se não fosse o corporativismo, nada andaria. É isso, né? É que as pessoas fazem... É a solução do mundo. É que tem essa distorção, né? Como se isso fosse proteger o mal feito. Não, em absoluto. Inclusive, a gente vai contra isso justamente para poder... Protege o bem feito e pra condena o mal proteger, feito. exatamente, Protege e exatamente. condena, denuncia, isso aí. É isso, Porque exatamente isso. pode denegrir a imagem de vários, e é o que a gente não quer. Né? Só para ilustrar, e aí, claro, por uma participação mais direta, eu estava me referindo que eu sou um dos membros da Comissão de Defesa Profissional da Associação Brasileira de Psiquiatria, e nessa medida a gente se ocupa com situações do país inteiro. Tem distorções absurdas. Denunciamos todas nos conselhos regionais de medicina. Denunciamos todas. Os médicos que se dizem especialistas sem ser, é obrigatório ter um registro no Conselho Regional de Medicina do estado onde tu pratica, chama RQE, Registro de Qualificação de Especialidade. O médico ele pode atender uma outra área sem ser especialista, jamais pode se dizer especialista. Se dizer especialista, isso é. E aí, é que nem a gente vê, né? Daqui a pouco as pessoas estão fazendo... Tem médicos praticando cirurgia plástica sem formação nenhuma e se dizendo cirurgião plástico. Não pode. E nós temos o núcleo no CEMERS de combate ao exercício legal da medicina. Então, a gente está sempre combatendo essas questões que são Deixa eu irregulares. perguntar para vocês agora o que se refere ao meu lado. Vocês acham que esse povo volta a consumir? O doutor Sérgio citou um exemplo muito bacana que foi, puxa, eu comprava no boteco ali da esquina, esse boteco sumiu. E agora? Onde que eu vou comprar? Que crédito eu vou ter na outra esquina? Pois é. Que eu nunca fui. Olha, como é que esse eu não povo tenho- volta? eu não tenho o dado objetivo, mas né, penso né, que certamente a capacidade de consumo, né, e de geração de renda de um modo geral no nosso estado está muito deteriorada. Está muito deteriorada. Né? Eu não sei te dizer o número. Estatisticamente, quantos % da população está consumindo mais ou menos? Não sei se, inclusive, durante algum tempo a gente vai precisar observar para ter esses dados. A gente não pode sair concluindo em cima de uma história de 2 meses. Né? Mas naquilo que é observável, né, certamente a capacidade de consumo diminuiu. As pessoas ficam muito mais preocupadas, vem cá, daqui a pouco, o que eu preciso dentro daquele parco recurso que eu posso obter, o que é prioritário.
Daqui a pouco o que é prioritário é comprar o arroz, não é comprar a caneta. Né? Então, certamente, todo o processo... Até porque, né, socialmente, a gente observa, a própria economia é uma ciência social. Né? Não tem como a gente dissociar, né, o funcionamento nosso como um todo, nosso exercício profissional que seja, dessa circunstância. Está todo mundo mexido. E, de novo, é uma conclusão, um pensamento que eu tenho, sem poder afirmar isso, porque não existe uma base estatística, né? Mas certamente isso aí afeta a todos nós. Vocês acham que o comércio em si vai se manifestar de uma forma mais humana com eles? Gostaríamos de acreditar. Alguns exemplos aparecem, não sei se no geral. Até porque, mesmo... Né, porque nós tivemos, desculpa, nós tivemos um caso de empresário que forçou o cara perdendo sua casa, disse, cara, não me interessa, vem trabalhar. Sim. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que é sabido, né, é a questão de demanda e oferta. Né? Aí as casas destelhadas, tu vai comprar uma lona preta, tu vai ver o preço que está vendendo a lona. A água mineral chegou a um preço absurdo, né? Enfim, então, mas aumentou a demanda, eu tenho que cobrar mais caro. Quer dizer, sabe que nesse momento eu dizia, eu não sei se o empresário ou o político, qual dos dois é o pior. Né? Porque, enfim, claro, nós estamos falando de situações, a gente não pode generalizar. Eu também acho que a gente não pode generalizar. Mas, de fato, são situações observáveis. Mas exemplificar, sim. Né? E exatamente, né? A questão negativa, ela chama muito mais atenção. Não, é o que eu digo sempre, fofoca de coisa boa não sai. Não, só sai fofoca de coisa ruim. boa. O que dá ibope é a desgraça, a coisa ruim. Aliás, a desgraça alheia. Só para ilustrar... Manchete de terror. Para ilustrar, né? Muitos anos atrás, foi feito um estudo na Califórnia a respeito de prestação de serviço. Qualquer tipo de prestação de serviço. Quem é bem atendido fala para 3. Quem é mal atendido fala para 11. Claro, eu não estou falando dos formadores de opinião, esses falam para mais, enfim, né? Mas para mostrar como, de fato, a coisa negativa, ela reverbera mais. Agora, o importante, e aí eu penso, né, na medida que possa aparecer a questão negativa, que se tome alguma atitude para sanar isso. Luciana estava citando sonho de uma noite de verão, né? Que o fundo partidário seja um dinheiro para... Uma sugestão aqui. Não, mas tem que fazer, né? De uma sonhadora. Mas essa sugestão foi feita, inclusive, oficialmente. Mas, todos os fundos partidários fossem doados para auxiliar, de alguma forma, o nosso Estado. Mas o problema, acho que não é o fundo partidário, acho que não é o problema é que tu focou muito bem. Burocracia. Sim. Tudo bem, legal, tá Mas liberado vamos burocratizar o fundo partidário. Daqui a setembro não chegou o dinheiro ainda. Então, é isso. E a gente sabe de algumas situações, municípios da Grande Porto Alegre, por exemplo, que havia toda uma série de doações da entidade, entidades, instituições da vida civil, sociedade civil, o que seja, e que o Poder Executivo de algumas cidades segurou para que parecesse que era ele que estava fornecendo. É uma distorção, quer dizer, a pessoa está necessitada enfim. Assim como tivemos gente da sociedade civil que estava roubando em Eldorado. É isso aí, é isso. Né? E aí aqueles controles que não são tangíveis, né? Que não adianta. Mas aí o senhor falou de uma questão, né, aqui com o Sérgio, cultural. Infelizmente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil da corrupção. E ela existe nos vários, né? Acho que na doação, no outro que vai vender a doação. Mas acho que a corrupção, viu, doutora, é inerente ao mundo inteiro. Tem. Né? Vê as apostas esportivas. As porcarias não começaram no Brasil. Começaram na Inglaterra, começaram na Espanha. Mas né? talvez lá haja uma fiscalização maior. Não, uma foram punição, prender muito tempo depois. Mas de modo geral não é claro que sistêmico, não é sistêmico como a nossa situação. Né? Agora, uma coisa com relação a isso, eu penso, né, numa situação de crise como essa que a gente está vivenciando, as questões da natureza humana elas aparecem, né, de modo muito aflorado, tanto as negativas como as positivas. Né? A facilidade com que as pessoas espontaneamente se engajaram para salvar, para ajudar os outros, é uma coisa impressionante, né? Então, existe toda essa questão positiva, e claro, e as coisas negativas também. O movimento foi espontâneo?
Foi espontâneo. Completamente espontâneo. Completamente espontâneo. As pessoas começaram a ir. Como dizia o Brizola, sem interesses. Sem interesses. E foi generalizado. Foi generalizado. E as pessoas abrindo mão, inclusive, deixando de trabalhar naquilo que poderiam para poder justamente se dedicar a isso. Né? Com essa necessidade de sair da sua zona de conforto e fazer alguma coisa que é zona de conforto, por alguém. Zona de conforto é aquela zona que a gente se encontra confortável, bem, sem... Hoje a gente pode pensar nisso. Com as nossas necessidades básicas atendidas. Mesmo normalmente a gente pode pensar nisso. É que nós fomos tirados da nossa zona de conforto. Eu acho que todos nós fomos tirados É que dela. zona de conforto, independente se é de uma boa qualidade ou não, significa o quê? É a situação de vida que tu está acostumado a lidar com as coisas da tua vida. Que já é meio automático. É isso, né? Enfim, o meu jeito de viver, como eu me relaciono, o que eu faço. Ou seja, essa é a nossa zona de conforto. Porque o diferente é ruim? Não necessariamente, mas é que o novo, em alguma medida, sempre atemoriza. O novo gera essa... É o medo do novo. Porque eu não tenho experiência emocional sobre isso. Por isso que a nossa tendência... Mesmo que a gente fique numa vivência que não seja agradável, a nossa tendência é ficar na zona de conforto, porque pela segurança daquilo que a gente conhece. Segurança. Né? Pode ser a segurança de sentar na almofada do faquir, mas essa eu já conheço os pregos. Né? Não, mas aquela ali é mais... Tá, eu até posso estimar intelectualmente que aquela outra é mais fofa, é melhor, mas eu não tenho experiência. Então, o movimento no sentido da mudança, para cada um de nós, né, em graus diferentes, mas sim, existe. Né? Então, a zona de conforto é sair disso. Essa situação que a gente está vivenciando no nosso estado nos tirou todos da zona de conforto. Deixa eu lhe falar uma coisa. A senhora falou na palavra novo, né? Por muito tempo a publicidade se valeu dessa palavra para vender. Toda vez que ela usava o novo, vendia. O novo fogão, o novo refrigerador. Sério? O novo, poderia ser... O refrigerador continuar sendo o mesmo sempre. Mas, ao usar a palavra novo, ele dignificava o produto e o produto saía. Ao mesmo tempo, gera essa ansiedade. Tem um amigo meu que é o Dado Schneider, que faz palestras e começou com ela dizendo assim: o mundo mudou bem na minha vez. Vocês concordam com isso? Eu acho que o mundo está mudando todos os dias. A questão é a intensidade da mudança. Boa. Vamos lá. A questão é a intensidade da mudança. Porque, claro, não existe um dia igual ao outro, né? Por mais que a gente tenha uma associação com alguma situação emocionalmente semelhante para a gente poder lidar com a situação nova, tá, mas tem tamanho. Agora, quando acontece uma quantidade de coisas tão novas, isso desarticula todos nós. Nenhum escapa disso. E há uma diferença entre mudanças que eu quero e mudanças que me foram impostas e que eu não queria. Então, quando tu me fala assim, o novo vende, né, no marketing... houve uma época. Houve uma. Para nós, na psiquiatria, o medo do novo, o novo gera um trauma. Qualquer novidade gera um trauma. E tem uma outra coisa que eu penso, né? A questão cultural com relação ao novo. Né? A nossa cultura no Rio Grande do Sul, com relação ao novo, é diferente do Nordeste, por exemplo. Nós somos caranguejo, né? Exatamente. A gente, né? puxa para baixo. Tanto é que uma coisa que é muito da nossa prática, né? Ainda bem, né, que a todo momento vem sendo colocado no mercado algum produto novo, tecnologicamente, em termos de medicação, que possa atender pessoas que estão desatendidas pelas medicações tradicionais, enfim. Muito bem. Então, claro, existe toda uma questão de venda, né, para que se passe a prescrever essas novas substâncias, enfim. O médico gaúcho, o psiquiatra especificamente, a gente tem isso, né, é dos mais informados a respeito de medicações, de associação medicamentosa. Mas é o mais difícil no Brasil inteiro de mudar a sua prescrição. É o mais conservador. É o mais conservador. Já no Nordeste... Vizinhança com a Argentina? Não sei se é... Porque a grande formação... Eu acho que é cultural, talvez. Isso, mas isso que eu estou me referindo, é cultural. Tanto é que se tu for olhar, por exemplo, no Nordeste, os médicos, no momento que entra uma medicação nova no mercado, eles prescrevem muito mais do que nós. Mas eles dão uma onda, né? Apesar de aqui tem muito mais médicos do que lá. Ou seja, porque é uma questão cultural mesmo. Então, mas eles precisam. Não, na verdade, precisar tu não precisa. Quando tem indicação. Do mar, né? Quando tem indicação, né? Quando tem indicação, enfim, né? Mas eu estou usando isso para ilustrar essa questão, né? De que
mexer na nossa zona de conforto pela nossa cultura. E eu estimo isso, né? Não sou antropólogo, nada disso. Né? Mas mexer na nossa situação de vida. Pela nossa cultura é mais complicado. O gaúcho é mais bairrista. Com ônus e bônus. Tudo tem coisas boas e coisas ruins. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ou seja, por que durante muito tempo nos estádios de futebol não se cantava mais o hino rio-grandense? Porque no hino rio-grandense cantava no brasileiro, não. Eu estou usando isso como ilustração no sentido, por mais pobre que possa ser, de que a gente fica muito arraigado nas coisas que a gente está acostumado. De novo, essa situação de enchente, essa situação de inundação que todos nós passamos, mexe na vida de todo mundo. Sob o ponto de vista de consumo, sob o ponto de vista de eu vou comprar o que eu estou acostumado, não, esquece, está tudo diferente. Está tudo diferente. Claro, a gente ainda vai vai adiante nisso. Vai adiante. A gente não tem como estimar. A gente não tem como estimar a onda de doenças que vai vir depois dessas ondas que andaram inundando as cidades. E aí entra na questão do reação aguda ao estresse, doenças, depressão, ansiedade e o transtorno do estresse pós-trauma que ocorre nessas situações. Gostei disso, e aí? É o TEPT, né? O transtorno de estresse pós-trauma. No momento que ele se estabelece, é como se fosse um curto-circuito. Tudo que a pessoa está vivendo passa por isso. E aí a pessoa escuta o trovão, ela tem a sensação e ela não consegue sair de casa. E aí tanto é que o nosso trabalho nesse sentido é muito o quê? No sentido de conter a situação de crise, né? Para que ela não fique reverberando na vida do sujeito ao longo. Ou seja, é um nível de prevenção, né? Para evitar a gente ficar tratando sequelas depois. São 3 níveis de prevenção que existe. Prevenção primária, secundária e terciária. Primária são as atitudes que a gente toma para impedir que determinada situação doentia ocorra. Secundária, ocorreu e a gente vai para sanar aquilo e impedir a consequência. Terciária, tu tem uma sequela e tu vai tentar reparar, arrumar alguma coisa, mas já tem sequela estabelecida e que não tem modificação. Então, na medida que a gente está agindo, é justamente para impedir que sequelas se estabeleçam, porque certamente o custo pessoal e social, enfim, vai ser muito maior. Minimizar os danos. Mas esse contingente é muito grande. Né? Muito grande. Por isso que as ações não podem ser a curto prazo e não podem ser poucas. De novo, a visão que a gente tem e se discute informalmente, né, é que a atitude em prol do atendimento dessas situações está muito devagar, muito pouco. Como tu estava citando, o sujeito perdeu tudo e ele está vendo que documento ele precisa, que está faltando para se habilitar. Perdeu tudo. Ele perdeu todo o documento. Para se habilitar o crédito enfim. Vocês já se depararam com alguém que não sabe o nome? Que não sabe. O ano que nasceu? Não, mas com pessoas que perderam certidão. Porque, para fazer o documento eu preciso da certidão. Não, eu perdi tudo, eu não tenho. E aí? É que ele não sabe nem o cartório, não sabe nada. Nada, absolutamente. É que uma das coisas... Né, e quem está ajudando ele nisso? Pois é. A gente sabe que existem ações do Ministério Público no sentido de fazer mutirões para fazer documentos, enfim. Né? Existem ações. Instituições que fazem. Existem. Né? Agora, a grande questão é essa. Né? Quando existe uma desorientação, o indivíduo já não sabe, ou seja, o próprio elemento de identidade está mexido. Tá, eu sei meu nome, mas quem é que eu sou na vida? O que vai ser da minha vida? As pessoas estão desorientadas com relação a isso. Então, tudo aquilo que a gente puder, seja sob o ponto de vista voluntário, da sociedade civil, como sim dos entes executivos de governo, né, precisa haver toda uma situação de suporte real com relação a isso. Numa medida que a gente observa, não parece suficiente. Né? Qual é a ordem disso? Muito bem, eu perdi, eu não sei quem eu sou. Eu não tenho mais papel nenhum. Como é que se ordena isso aí? Como é que se põe esse cara de novo na vida? Bom, porque, pelo que eu entendo, esse cara está perdido. Completamente. Ele não é mais ninguém, por enquanto. Muitas pessoas... Ele não tem CPF, ele não tem carteira de identidade, ele não tem nada. Isso daí se proporciona documento. Muito bem. Uma vez feito isso, tem pessoas que vão retomar a sua atividade. Estão precisando de apoio para retomar a sua atividade. Tem pessoas que não vão mais poder retomar a sua atividade. Então, inclusive, nesse sentido, existem programas de reabilitação profissional, né, que precisam ser mais bem cuidados.
O que é uma reabilitação profissional? Daqui a pouco o sujeito ele adoeceu no exercício da sua profissão. Então, aquela profissão já não serve mais para ele porque é um elemento de adoecimento. Bom, ele não vai mais produzir? Não, ele precisa ser reabilitado para redirecionar a capacidade produtiva para alguma outra coisa. Tá, mas enquanto isso ele tinha uma empresa por trás dele. E agora? Mas isso eu estou me referindo. Então, para que ele pode, inclusive se ele tem o desejo e é pertinente a questão de reconstruir a sua empresa, ele vai precisar de capital para isso. É que é o que a gente está falando. Dinheiro a fundo perdido ou vão fornecer um empréstimo? Como empréstimo? Eu preciso botar minhas máquinas a funcionar. A gente sabe de situações, por exemplo, na nossa área, de serviços, aqui em Porto Alegre, de serviços de imagem, de tomografias, ecografias, que o sujeito perdeu todas as máquinas. Sim. E não se faz seguro de inundação para um tomógrafo, não é? Eu acho que não se faz para nada, porque a gente não tinha esse problema Mas anterior. eu que me pergunto com esse cara, agora, esse cara vai morar na rua? Bom, o que a gente sabe é que estão construindo moradias provisórias, Sim, enfim. Em nome de quem? Se ele não tem o documento, se ele não tem nada. Então, Bom, eles são... vão indo eu não sei como é que está sendo avaliado isso do ponto de vista de Ministério Público. É muito mais complicado. É Sabe, muito mais vocês estão trazendo uma coisa que Mas é tudo eu provisório. diria que nunca né? foi divulgado. Como fazer para recuperar essa pessoa? Na verdade, isso daí Quais são os caminhos primeiros? multi-institucional. Primeira coisa, né? As pessoas precisam ser identificadas. Exatamente. Então tá, são esses mutirões do Ministério Público, cartórios, enfim. Não ouvi falar nada disso. A gente sabe que eventualmente ocorre isso para regiões em que as pessoas se criam sem documentos, né? Nasceu, não foi registrado, não enfim, foi registrado, não foi né? registrado, enfim, né? Bom, é uma ação nesse sentido. Na verdade, cada ente dentro das suas competências, não é? Quem é que tem que fazer isso? O Ministério Público, o Judiciário, enfim, o próprio Poder Executivo. Como é que vai... a questão de liberação de dinheiro. Quem é que está liberando esse dinheiro? É Banco do Brasil? É Caixa Econômica Caixa Econômica Federal? BNDES? Onde é que está o dinheiro do BNDES? Não é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? Porque é um momento de se É um reinventar. momento que o dinheiro tem que entrar. E de se reinventar em todos os sentidos, né? Como pessoa, emocional, financeiro, é um momento de se reinventar em todos os sentidos. Sim, porque o papel de vocês para em determinado momento. Sim, o do voluntariado, sim. Sim. E Agora- ninguém consegue fazer voluntariado, É até do porque a resto pessoa da vida. É o resto da vida. Agora, Você pode trabalhar numa instituição. Não, e não tem. sabe? agora, institucionalmente, por exemplo, né, o papel do sindicato médico, a gente não para nunca. Não. Sempre que a gente vê uma situação de desmando em que a saúde, por algum motivo, está sendo prejudicada, a própria questão, naquilo que o sindicato entra com relação à remuneração dos médicos, a própria máxima, enfim, do sindicato médico. Cuidar dos médicos é cuidar da saúde. Né? Então, na verdade, o objeto da nossa profissão são os nossos pacientes. Então, é sempre em função disso. É não fazer que nem uma farmácia faz. Né? Nossa missão é cuidar da sua saúde e vende Coca-Cola. E de fato não, né? Né? E vocês conhecem esse slogan, Sim, sabe? mas é isso, né? Claro, daqui a pouco tu liga o penso, né? Mas enfim, mas de fato, eu penso isso, né? O caminho é esse, né? Cada um dentro das suas áreas de competência não se imiscuir de agir. Por exemplo, dinheiro. A gente sabe que existe dinheiro. Existe. Onde é que ele está? Onde estão precisando? A gente precisa na ponta, não é? A gente precisa na ponta. As pessoas estão desorientadas. Ontem, né? E para ontem. Esse é o grande problema. A Agora, desburocratização diante é do que urgente. vocês estão dizendo, Tá. eu estou cada vez mais incrédulo. Né? Mas a questão é essa, né? Por isso que eu digo assim, o nosso papel é, eu vou usar a expressão grosseira, continuar batendo. A gente observa, a gente vê, isso é papel da nossa instituição. Né? É continuar batendo. Porque eu vejo muito, né, doutor Sérgio, eu vejo muito como o Dario dizia, o goleador do Inter lá, eu vejo muito solucionática. E a problemática continua. É isso aí, né? Mas por isso, na medida que a gente observa, devia ter sido feito, não foi feito, vamos aprender disso. O aprendizado pressupõe um reconhecimento de erro.
Isso é bacana. Porque aquilo que eu já sei, eu não estou aprendendo nada, eu já sei. Então, para eu poder aprender alguma coisa de alguma situação, pressupõe eu ter uma consciência de erro. Botar o dedo na moleira, para usar uma expressão bem popular. Né? Então, de fato, que todos os entes possam se dar conta naquilo que estão falhando para desejosamente... E espero que isso ocorra, de fato. Pois é, né? mas é como esse aprendizado. Como a senhora diz, a senhora está reabilitando, está dando voz, está dando força, está, sabe, quebrando vários paradigmas dele. Mas aí, quando ele sai na rua... Voltar para a vida real. Exatamente. Grosseiramente. Grosseiramente. Dentro desses movimentos desejáveis em relação ao Poder Executivo. Naquilo que a gente possa ter uma eficácia, uma eficiência no atendimento, no sentido da pessoa se reestruturar, se fortalecer, ela também vai sair na rua e vai brigar por ela. Diferentemente dessa situação que a Luciana... O senhor tem essa crença? Eu penso que sim. O ser humano é extremamente adaptável. E ele tem esse poder de se adaptar, de um modo geral, né? Estamos falando assim. Mas ele não tem força própria. Não, mas assim, de se reinventar e de ser resiliente, o ser humano Aliás, tem. eu diria, né, faz parte da identidade do nosso papel na nossa profissão. Se a gente não pensasse que fosse possível a mudança, vou fazer qualquer outra coisa na vida. Sim. Né? A gente trabalha em prol disso. Né? Então, a questão é essa. Né? Diferentemente, de novo, do que a Luciana estava citando, né? Que as pessoas não falavam o que vai ser da minha vida, simplesmente estavam se deixando levar. Me botam aqui, me dão comida, enfim. Então, na medida que a gente possa ter um trabalho, que as pessoas se reestruturem no sentido de identidade, quem eu sou, quais são os meus direitos... Bom, ela sai de cabeça erguida? Ela sai de cabeça erguida e batalhando. Vocês têm essa convicção? Sim, eu tenho essa convicção. O meu desejo, a minha esperança é que nas próximas eleições para prefeito as pessoas se lembrem de como esses políticos agiram ou atuaram. A atuação, em termos técnicos, sempre tem um caráter negativo. Né? Quando a minha vaidade determina eu fazer, o meu egoísmo determina eu fazer, isso nós estamos falando de atuação. Ou seja, na verdade, eu estou agindo por conta de uma questão própria e o outro não importa nesse sentido. Até porque a culpa é uma coisa muito ruim de ser definida. Não, a culpa pressupõe um julgamento e a identidade e a identificação de uma limitação. Eu tinha uma boa intenção, mas agi errado. Então, deixa eu aprender disso. Para, numa situação emocionalmente semelhante no futuro, eu conseguir fazer diferente. O que é mais difícil. Por quê? Porque a nossa tendência é ficar na zona de conforto. Então, a pessoa vê, passa por aquilo, mas dali a pouco... Quantos de nós já não passamos por várias situações na vida que a gente diz pra gente mesmo, nunca mais eu vou me meter numa história dessas. Dali a pouco aparece uma história, essa aqui vai ser diferente, né? Dá no mesmo resultado. E será que isso tem a ver com Freud, a compulsão, a repetição? É sempre atual, né? A compulsão, a repetição. Compulsão é Se sempre... a gente não trata, não percebe, não identifica e resolve, a gente repete. Porque a questão... Esquece. A questão mas o Goebbels também dizia que repetir uma mentira vira uma verdade. Compulsão, funciona como se fosse. Jamais esse real. Funciona como se fosse. Uma verdade dita. E o nosso presidente está usando isso. Uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade. Verdade, mas não realidade. Mas, enfim... É isso, né? Porque é verdade. Agora, isso que a Luciana estava citando, a compulsão é sempre que, através dos nossos atos, independente da minha intenção consciente, eu ajo de tal maneira que eu estabeleça um resultado emocional que previamente já está em mim. Ou seja, a gente repete um padrão emocional. Não deixa de ser a zona de conforto, né? Que tu faz automático. Exatamente, que é a zona de conforto. Claro, no momento que a gente passa por uma situação como essa, que obrigatoriamente a gente sai da zona de conforto, porque a realidade, ela mostra isso, é todo um custo de reorientação. Não só com relação à questão de perdas reais físicas, né? Mas como a própria questão de reorientação na vida em função de situações de convivência que estão difíceis. Por isso que eu disse assim, todos nós estamos mexidos com essa situação. Em termos de capacidade produtiva, precisa haver investimento para isso. E oportunidades também, que vão precisar ocorrer. Oportunidades. Acredita? Temos que acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que haverá uma desburocratização, que de alguma forma... Eu acho que é importante a gente ter... Acho que todos nós temos as nossas crenças pessoais, né? Pois o que eu desejaria. A questão é a gente observar se de fato aquilo que a gente sabe que é necessário está acontecendo. Eu vejo, o que eu enxergo
que o trabalho de vocês, que é dignificante, que é maravilhoso, ele vai até a porta. Sabe que... E aí? Sabe que tem uma coisa que eu costumo dizer, né? Tem uma questão a gente poder obter a informação. O que está acontecendo? Como é que é? O que se pressupõe por estudos? Inclusive, tem vários estudos a respeito de como é que se lidou no mundo catástrofes tipo inundação. Já tem trabalho sobre isso. Então, no sentido da pessoa se orientar, para obter a informação. Ter a informação é para usar. E aí o esforço é justamente para sair da zona de conforto. Evitar a compulsão e a repetição, que daqui a pouco a pessoa tem a informação, mas não usa essa informação num sentido modificador. Isso serve para todos nós. Para todos nós. E, claro, naquilo que são características pessoais nossas no exercício da nossa atividade profissional. Apesar de eu pensar que político não pode ser profissão, nesse país é muito levado como se fosse assim, não é? Então, os políticos profissionais que possam aprender e ter uma prática diferente do padrão que a gente observa sistêmico nesse país, não é? Gente, vocês maravilhosos, porém o podcast tem um limite de tempo. Até porque a audiência continue legal. Então eu vou fazer a última pergunta para vocês dois. Vai demorar? Olha, eu acredito que não há uma resposta única para isso, né? Para essa pergunta. Eu acredito que não há uma resposta única e não há um prazo determinado. Mas temos a impressão que sim. Sabe por que eu digo que vai? Muito. Muito. Vou dizer por quê. Independente do tempo objetivo ser mais 2 meses, 3 meses, 6 meses. Sim, tudo é muito. Nada é na rapidez do nosso desejo. Porque aquilo que a gente deseja pressupõe atendimento pleno e imediato. Então, na medida do nosso desejo, nada vai acontecer dentro da medida do nosso desejo. Agora, dentro de uma questão de realidade, naquilo que a gente deseja, o que mais proximamente, mais eficazmente a gente possa trazer para a consecução do nosso desejo? São essas medidas todas que a gente está conversando. E são medidas muito complexas, né? A solução não é nada fácil e não é única, então ela depende de muitos fatores, né? Então, eu acredito que sim, que vai demorar. Agora, a desburocratização é urgente, né? Precisamos desburocratizar em todos os sentidos. Isso é complicado. Eu me lembro, para quem é mais antigo, né? Para não ser mais velho, né? Do Hélio Beltrão, ministro da desburocratização, né? Enfim, se burocratiza tudo nesse país, né? E a gente, infelizmente, penso, né, muito aquela questão, né, de que eu crio dificuldades para vender facilidades, né? Então, ou ficou decidido que nada ficou decidido. Exatamente. Né? Então, as medidas são complexas, cada coisa é complexa na sua característica própria. Não é? Agora, uma coisa que facilitaria é a execução. Por exemplo, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de consumo, das pessoas poderem viver, usufruir das coisas. Não precisa ter dinheiro para isso. Aliás, as pessoas... ter dinheiro serve para quê? Traz a felicidade? Não. Traz a infelicidade? Não. Ter dinheiro só serve para uma coisa. Para a gente não precisar se preocupar com dinheiro. É evidente que não existe uma capacidade plena para atender todo o desejo do quanto que seria. Mas, objetivamente, aquilo que é observado e observável, né, é que está faltando. Aporte de mais dinheiro para que as pessoas possam, no menor espaço de tempo possível, retomarem as suas vidas de um jeito mais prático. Exatamente como era antes, não, isso jamais. Não tem como desconsiderar essa situação. Mas isso precisa ser contido para a gente poder aprender e desenvolver um resultado melhor do que o que a gente está tendo. E é o que se espera, que tenhamos aprendido com tudo isso e que, de alguma forma, possamos corrigir as questões que ocasionaram tudo isso. Saúde a todos nós e Saúde tempos a todos melhores. Nós.